sustentáveis, tecnológicos e muito eficientes. Essas são algumas das vantagens dos carros elétricos. E mesmo sendo mais caros do que os carros convencionais, eles têm sido cada vez mais procurados nas concessionárias. Mas será que vale a pena esse investimento? É tema do quadro Na Ponta do Lápis de hoje. Vamos falar sobre as vantagens e desvantagens desses veículos. Vamos então conversar ao vivo com o repórter Wilke Dias, falando sobre esse assunto, né, Wilke? Tem também a opção dos modelos híbridos, né, que combina o modelo tradicional dos combustíveis com elétrico, enfim. Mas antes de, obviamente, fazer essa compra, tem que observar as vantagens e as desvantagens, né, do carro elétrico. Exatamente, Márcio, Fábio. Além de tudo isso que vocês falaram, ele é muito silencioso. A repórter Amanda Pinheiro produziu uma matéria para a gente entender quais são os benefícios do carro elétrico. Vamos acompanhar. Gostar de tecnologia foi um dos principais fatores que fizeram com que o Juan trocasse o veículo convencional por um elétrico. Quando eu migrei para o carro elétrico foi por gostar de tecnologia, por também ver a oportunidade aí de ter um carro silencioso, rápido, muito instantâneo nas respostas, e a suavidade do dia a dia. Isso é bom, que é relaxante, um carro bom dentro. Quem faz o investimento desse modelo pensa na economia de combustível e na facilidade de fazer a recarga da bateria. Além dos custos, o bom desempenho e a sustentabilidade são atrativos. Eu não preciso parar nos postos mais. Eu chego em casa, plugo o carro, no outro dia está carregado. Então não paro mais em posto, não tenho o risco de ficar trocando peças e o desgaste eu ando bastante, eu trabalho em Castanhal, Belém, eu fico nesse vai e vem, então o desgaste de peça é muito menor. Outra vantagem dos carros elétricos são referentes ao custo de manutenção, que chegam a ser 70% menores que os carros convencionais. O motor é 3 vezes mais eficiente. Esses carros possuem sistema de estacionamento automático e o custo de abastecimento também é menor. Esse engenheiro eletricista comenta sobre o desempenho dos veículos na área urbana. Os veículos elétricos eles alcançaram autonomia em torno de 300 a 400 quilômetros, né, os veículos mais leves. Já o ônibus, eles usualmente alcançam autonomia entre 250 a 300 quilômetros, então é uma autonomia bem interessante para as atividades corriqueiras dos usuários. O mercado conta ainda com veículos híbridos movidos à energia elétrica e a combustível. O carro híbrido é também uma opção interessante, né? Ele possui vantagens e desvantagens. A principal vantagem dele diz respeito a não ficar dependendo unicamente do eletroposto. Já o veículo híbrido, como ele também é um veículo a combustão, veículo híbrido, né? Então ele vai poder também utilizar aqui os combustíveis fósseis, o gasolina, o diesel, dependendo do fabricante, né? Mas aí ele tem um ganho de economia na operação dele, mas também tem o ganho tem a perda aqui de sustentabilidade, né? Porque ele vai utilizar combustível fóssil e, de certa forma, ele ainda vai poluir em algum nível aqui o meio ambiente. O principal diferencial do carro elétrico é a utilização de uma matriz energética mais limpa para fazer o motor funcionar. Entre as vantagens de usar o carro elétrico estão custos mais baixos, veículo silencioso e sem câmbio e sustentabilidade. Já algumas desvantagens são poucos eletropostos para recarregar e a dificuldade para percorrer grandes distâncias. Alto preço para compra, alta emissão de CO2 no processo de fabricação das baterias. Mesmo com preços mais elevados em comparação com modelos convencionais, a procura por carros elétricos tem se intensificado nas concessionárias. O brasileiro tem sim procurado, né, muito por conta também da preocupação com o meio ambiente, da sustentabilidade, né, com a emissão de carbono, a redução da emissão de carbono no planeta. Então nós temos uma procura enorme de veículos elétricos e híbridos aqui na loja. A tecnologia desses veículos é o que mais chama a atenção. O sistema de segurança e voz estão sempre ativados para o motorista. Fechar teto solar. De acordo com um levantamento feito em junho deste ano por uma empresa especializada em carregadores para veículos elétricos, o Pará tem mais de 3.200 unidades de veículos eletrificados e a tendência desse número é só aumentar.
praticamente é um smart car, né? Você consegue interagir, falar com o carro e ele te atende, abre o teto solar, a cortina do teto, né? Enfim. E a questão da segurança, tanto dos ocupantes internos quanto dos externos. Avisos sonoros de carro que está na frente, carro que se aproxima com uma velocidade muito grande, então ele te avisa também, né? No caso do topo de linha, ele tem como configurar, ele tem uma câmera que, se você tirar os olhos do trânsito, ele pede para você prestar atenção no trânsito. Então, além do design que encanta, né? Muito bem, tá aí, são muitas vantagens. E olha, nesse exato momento nós estamos aqui na Estação das Docas e por aqui tem um eletroposto onde as pessoas podem recarregar o veículo de graça. A gente está aqui com o Valfredo, que é economista, e também com o Marcelo, que é gerente de vendas, para conversar um pouco mais sobre os carros elétricos. A gente tem um modelo também de carro elétrico aqui e, nesse caso, esse carro é 100% elétrico, é uma das vantagens também. Como é que é a autonomia desse carro, Marcelo? Bom dia. Bom dia a todos. É 100% elétrico. A vantagem, lógico, né, como o próprio quadro diz, na ponta do lápis, é a economia, né? Você não há necessidade do abastecimento nos postos convencionais a combustão e também ajudar o meio ambiente, né? Sustentabilidade, né? Emissão de carbono, enfim. São muitos benefícios que o carro elétrico hoje traz para o nosso consumidor. Agora, colocando na ponta do lápis, Valfredo, a pessoa tem que gastar ali mensalmente, diariamente, até semanalmente com combustível, reduzir esse gasto com combustível para o carro elétrico. Como é que fica na ponta do lápis? Bem, se a gente fizer uma simulação, digamos, se você roda 400 quilômetros na semana, né, num carro elétrico, você vai ter mais ou menos uns R$50 de conta na energia a mais, né? Já num carro a combustão, você vai ter em média ali, vai gastar uns R$200 mais ou menos para rodar os 400 quilômetros. Se você colocar isso por mês, né, você vai ter um custo de energia de R$200 no carro elétrico e de R$800 no carro a combustão. Se você projetar isso para 5 anos, a economia vai ser mais ou menos de uns 40 mil. Então, é muita vantagem, né? É muita vantagem. E olha, mais cedo eu estava conversando aqui com o Marcelo, ele estava me falando também a questão da manutenção. Por que a manutenção desse carro é muito mais barata do que o carro a combustão? A manutenção de um carro 100% elétrico, ela é feita por um checklist, né? Então a gente não vai ter aquela manutenção convencional de troca de óleo, troca de filtro de óleo, manutenção da caixa do câmbio. Vou mostrar como é que é esse motor aqui para a gente entender como é que funciona. Aqui a gente tem um exemplo de carro elétrico e aqui é o motor. Inclusive, olha, Márcio, Fábio, eu vou colocar o microfone aqui perto porque talvez vocês estejam achando que o carro está desligado, mas na verdade está ligado, viu? Não tem barulho, né? Não, sem barulho. Não tem todo aquele inconveniente daquele barulho do carro a combustão, né? E a questão aqui da manutenção, né? O que você estava explicando? Pois é, a manutenção ela é feita uma checagem de início, nesse carro aqui especificamente, ela é a cada 24 meses. Ao passo que no carro convencional ela ocorre a cada 12 meses ou 10 mil quilômetros a troca de óleo, por exemplo. E aqui não precisa trocar óleo, não precisa trocar, por exemplo, filtros, né? Não tem, porque ele não é um movido a combustão, não tem os fluidos do carro convencional, né? Perfeito. E aí, Valfredo, colocando isso também na ponta do lápis, a questão da manutenção, gasta quanto em manutenção, aqui diminuindo também esse custo, né? Pois é, além da manutenção, que é muito mais barata, né, no carro elétrico, você tem outras coisas também. Por exemplo, aqui no Pará ainda não, mas provavelmente, futuramente, poderemos ter, que é a isenção do IPVA. Né? A gente tem vários estados no Brasil que dá também essa isenção de IPVA. Isso também, se você colocar na conta de 5 anos, já é uma economia muito grande, aliada ao custo de manutenção bem reduzido e também à economia de combustível. Então essa economia ela passa faixa aí de uns 60 a 70 mil. E olha, a autonomia também do carro é legal. Eu vou pedir para o Marcelo desligar, o carro já está desligado, Marcelo? Qualquer pessoa que tenha um eletroposto como esse aqui, ó, só chegou aqui, pega o carregador, né, que é bem simples, fica ali e colocou aqui. E aí, depois que coloca aqui, demora quanto tempo mais ou menos para carregar um carro desse, Marcelo? Nesse tipo de equipamento, que em média vai durar em torno de 4 a 6 horas o carregamento dele.
É um equipamento que alguns estabelecimentos estão colocando, aqui mesmo na Estação das Docas, que é uma conveniência para aquela pessoa que está visitando, para aquela pessoa que está vindo aqui fazer o seu jantar, o seu passeio em família. E aí ele já aproveita para, nesse momento, né, nesse intervalo de tempo, já dar uma carga no carro para garantir aí mais uns quilômetros de autonomia. A bateria dura quanto tempo num carro desse? Ele tem uma autonomia de até 400 quilômetros com uma carga. Não, mas dura quantos anos? A garantia da bateria ela é de 8 anos, mas a expectativa de vida útil dela é de até 20 anos. Perfeito. 8 anos, mas com uma expectativa de 20 anos. Vai ter que trocar a bateria. E aí? Uma bateria dessa não é barata, né? Aí entra na questão do custo, né, de repasse desse carro, que hoje a gente não pode dizer que ele vai desvalorizar muito em função da bateria e das novas tecnologias. Como é uma geração nova de carros elétricos que a gente está tendo contato agora, a gente tem que esperar de fato uns 3, 4, 5 anos para saber o preço de revenda desses carros. Perfeito. Obrigado, viu, Valfredo, Marcelo. Então é isso, gente. Muitas vantagens, muitos benefícios e eu volto com vocês aí no estúdio com essa belezura aqui desse carro elétrico. Tá tchau, certo. tchau. Ficar atento, né, a essa mudança, né, observar a vantagem e desvantagem, como a nossa reportagem mostrou um pouquinho. Né? Tem a questão, por exemplo, quem viaja bastante já fica um pouquinho mais complicado, porque nem todo local dispõe de um posto assim, para fazer abastecimento. Então o híbrido pode também ser uma oportunidade, uma opção para quem, enfim, viaja bastante, mas está aí. Quem gosta de carro, ficar atento a essas mudanças e, claro, fazer a melhor escolha, a escolha que cabe mais. Está aí, então, o nosso quadro ajudando nesse aspecto, você que está pensando em comprar um carro, pensar também nessa possibilidade de um carro elétrico. Obrigada, Wilke, pela participação. Agradeço também a todos os nossos entrevistados de hoje. Um explicou melhor o funcionamento desse veículo elétrico. Também o economista Valfredo, que falou mais desse ponto de vista, né, da economia, para ver se realmente no bolso vale a pena fazer esse investimento. Obrigada a todos pela participação.